Olá! Mais uma vez aqui com as nossas conversas tão maravilhosas com espíritas progressistas, espíritas do movimento de espíritas progressistas. Hoje eu estou aqui com o querido Elias, que já é da nossa casa, já vem aqui muitas vezes, mas para as pessoas que ainda não te conhecem, querido Elias, eu peço que tu te apresente, seja sempre muito, muito bem-vindo aqui. Te apresenta para a gente começar essa nossa conversa. Bom, gente, eu nasci em berço espírita, né? Então eu não, assim, eu não sei nem como é que fala, como é que começou, né, Suzy? Você gosta, no outro programa se pergunta como é que começou, É, começou eu perguntava antes isso do ano nascimento. passado. Aham, Antes do nascimento, eu acho que até antes da gravidez, sabe? Mas então, sim. assim, eu venho de família espírita, de berço espírita, e dos 53 anos para cá eu pude me dedicar exclusivamente à atividade espírita e tenho me dedicado de corpo e alma a isso, porque eu gosto, isso me motiva, isso me empolga, e em particular eu Sim. tenho me dedicado à pesquisa espírita, né? Aqui em Goiás nós criamos aqui a AEFOS, Associação Espírita de Pesquisa em Ciências Humanas Uau, e Sociais. Então é um maravilhoso. trabalho que eu gosto, sabe? Eu gosto muito e eu tenho me dedicado a isso. E é Muito daí que bom. surgiu todo esse trabalho, contextualizando Kardec, né? Que Sim, tem nós já sido falamos e eu já muito bem falei sobre esse recebido. livro. E agora, esse novo livro, né? O Processo Conta pra Mediúnico. gente, Elias, porque eu acho que isso vai ser talvez um divisor assim de águas em termos de livro de pesquisa. Conta pra gente como é que está A sendo. intenção, gente, é fazer pesquisa espírita, porque querendo ou não, aqui no Brasil, a pesquisa espírita ela ficou negligenciada por muito tempo, né? Sim, Isso é uma constatação, isso não é uma opinião, né? É uma constatação. Então, sim. ficou negligenciada por muito tempo e a gente nota, desde que eu pude me dedicar mais à atividade espírita, esse é um terreno que me atrai. Assim, eu procuro fazer uma pesquisa sociohistórica, não só sociológica, porque você não tem como abordar certos aspectos sem um pouquinho também uma pitada de história, né? Uhum. E aí, o contextualizando Kardec, ele é bem isso, é situando Kardec no seu é, ambiente sócio-histórico, cultural, para Sim. perceber como é que isso impactou na elaboração do espiritismo e o que a gente estava entendendo errado, né? Porque, querendo ou não, aqui no Brasil a gente criou uma versão muito É, mítica de espiritismo, né? Até um sim, pouco mitológica, né? sim. E estudando Kardec no seu tempo, com os pensadores do tempo dele, a gente vai perceber que a coisa é um pouco diferente. Eu achei que esse estudo foi muito bom para mim. E muita gente tem também se encontrado nesse estudo porque acha que responde a certas indagações que a gente tinha e que a gente Sim. não tinha como responder. Da mesma maneira, o processo mediúnico, ele é, na verdade, uma parte desse estudo que eu separei por questão de especificidade, né? E aí estou trazendo agora, tá? Sim. Com uma pesquisa um pouquinho ampliada, porque aí deu tempo de pesquisar melhor, né? Então estou pegando aí toda essa história de como é que aconteceu esse processo de conformação do espiritismo brasileiro ao que a gente tem hoje, tá? Pegando de Ah, que Kardec até legal. hoje, como é que se deu essa construção de narrativas, de verdade, tá? Tu E fez o conhecimento não espírita. só a coisa técnica do processo em si, mas tu também contextualizou a questão histórica da Isso, mediunidade no Brasil. exatamente, porque tem uma trajetória, né, ô Suzy? Nós não Claro que chegamos sim. onde a gente está hoje sem percorrer um longo caminho que passa, por exemplo, pela mediunidade do Chico, pela maneira como a Sim, FEB lidou com a mediunidade do Chico, pela maneira como o movimento espírita brasileiro lidou com a produção literária dos médiuns espíritas de Zilda Gama, de Ivone Pereira, e depois de sim. Valdo Pereira Franco, e aí como lida até hoje, né, nessa relação com os médiuns espíritas. Então, tudo isso tem a ver com essa maneira como nós fomos aprendendo a lidar com a mediunidade, como a gente foi compreendendo o fenômeno mediúnico. E a gente vai ver que o Sim. fenômeno mediúnico não é tão simples quanto se pensava. Eu começo meu livro dizendo assim, olha, Kardec teve um tempo de 4 anos de pesquisa para escrever o livro dos médiuns. E não tinha nada. O livro dos médiuns é o livro mais original dele, porque Sim. ele partiu do É o meu zero. preferido, tu sabe? É o meu preferido. Ele partiu do zero ali, Suzy, porque não tinha nada feito, não tinha nada sobre É, mediunidade. É ele quem vai começar tudo do zero. E aí, com 4 anos de pesquisa, chega a um monte de conclusões que ele estrutura tudo isso.
no Livro dos Médiuns. Primeiro, no Instruções Práticas sobre as comunicações espíritas, né? As manifestações espíritas, que Sim, depois ele vai, estrutura direitinho e faz aí o Livro dos Médiuns. Então, assim, a gente achar que Kardec esgotou o assunto nesse trabalho, gente, é ingenuidade nossa, né? É não claro que esgotou. ele não tinha como esgotar o assunto. E Não aí deu vem os outros. tempo, não Não deu deu tempo, não deu tempo de tempo. esgotar. Mas é o estudo mais completo que tem, por incrível que É, pareça, Suzy. É o estudo mais completo que a gente tem, ainda é o Livro dos Médiuns, sabe? Então, assim, é impressionante como Kardec conseguiu juntar ali tudo que era sim, relevante. E aí eu tem gosto alguns muito. aspectos que depois vem com Delane, né, com Aksakoff, com Richer. Aí o pessoal vai agregando outros aspectos que a gente também precisa ver hoje, porque senão Sim, a gente não compreende direito o processo mediúnico. com certeza, com certeza. A ciência é assim, né, Elias? É assim que Toda anda, é assim ciência que é assim. caminha. Ela Toda sempre ciência é está assim. agregando ao seu caminhar todas as descobertas, todas as pesquisas. E a gente não pode ficar negligenciando, assim, botando de lado pesquisas maravilhosas, tipo o Richer. Muitos espíritas nem admitem que a gente toque no nome dele. Nem. Porque ele não se dizia espírita, né? Então, se ele Sim, não se. agora por causa É, disso a pesquisa dele não é válida, né? e olha que e tem um outro dado interessante nisso que você falou, sabe? Sabe outro também que o meio espírita arrepiou o capim do bucho, né? Como diz o ditado aqui Aham. em Goiás, Qual? em Qual? relação a ele, por conta da posição que ele assumiu ao final, é o Camilo Flammarion. O Camilo Sim, Flammarion, ele foi médium da Sociedade sim, Parisiense de Estudos sim. Espíritas e foi um médium tão extraordinário que Kardec usa vários textos psicografados por ele para compor os seus livros, em particular a Gênese. Aquele Sim, capítulo 6 de A Gênese foi inteirinho psicografado pelo Camilo Flammarion. Né? Ele era um garoto de 22 para 24 anos quando ele psicografou aquilo. E aí, era um médium extraordinário. Só que o tempo foi passando e o tempo é um grande amigo nosso para todas as questões, né? uhum, E o que acontece? O Camilo Flammarion, ele sobreviveu a muita coisa, porque ele tinha 20 anos na época, tá? Então, sim. veja bem, ele vai viver até 80 e poucos anos, ele vai ver a virada do século. Ele vai Ele vai ver a amadurecer muita virada, coisa. ele vai Vai. ver muita coisa. Ele vai ver o Maxwell trazer as teorias para explicar as ondas eletromagnéticas. Ele vai ver o magnetismo receber um tratamento da física mais específico para os fenômenos físicos e os Uhum, fenômenos de ordem mental caminhar para o lado da telepatia, da telecinesia, tá? Da indução mental, é. outras abordagens. Ele viu tudo isso acontecer. Ele viu Einstein lançar a teoria da relatividade. Olha só, né? Que coisa, Então, assim, não tinha coisa como, linda. gente, o Camilo Um Flammarion testemunho, assim, da deixar de ser história toda. impactado pelas mudanças da ciência, tá? Então, resultado, no final da vida dele, ele dizia, olha, aquele que eu psicografei, esquece. Ele dizia, né? Esquece, porque aquilo era coisa da minha cabeça, não tinha nada de Galileu Galilei ali. Ah, ele chega a essa É. conclusão. Ele, E ele aí? era um admirador do Ele era um Galilei, na admirador de verdade. Galileu Ele, Galilei, então ele ele chega à tinha toda conclusão, aquela bagagem dele, né? entendeu? Então, assim, olha, você lê o capítulo 6 do livro A Gênese e não perceber que ali a astronomia, a física, a astrofísica que está ali é a anterior a Maxwell e Einstein. Sim. Aí eu conheço pessoas que defendem com unhas e dentes que está tudo ali. Eu falo, olha, se a gente forçar a barra, a gente acha, né? Mas é assim mesmo. Com a Bíblia também, se a gente forçar a barra, a gente acha tudo, tá? Acha Então, tudo. o Camilo Flammarion vai dizer, olha, não justifica. Daí isso aí foi coisa que saiu da minha cabeça. E aí, então, nós temos espíritas falando assim, ele está cuspindo no prato que comeu, Ai, né? meu Pô, Deus. gente, é uma pessoa de altíssima credibilidade que está admitindo que o trabalho mediúnico que ele produziu pode ser entendido Foi de outra animismo? maneira. Sim, foi animismo. Ele entende que foi alguma coisa da mente E não dele, teve de má entusiasmar. vontade, na verdade, né? Não, Foi, pelo foi contrário. um sonho, uma utopia que ele Muita carregava com. honestidade intelectual, inclusive. Ele é um pesquisador, né? Sim, Ele continua pesquisando os fenômenos espíritas, né? Ele publica mais livros sobre os fenômenos espíritas, e aí ele vai chegar à conclusão que, olha, a nossa participação no processo mediúnico é muito mais intensa do que a gente sim. supõe. Uhum. Então, hoje, sabe, 160 anos depois de Kardec, se a gente não juntar tudo isso num quebra-cabeças para compreender melhor
o processo de produção do conhecimento espírita pela via da mediunidade, é porque nós estamos jogando no lixo uma possibilidade extraordinária de Sim, aprendizado, de reflexão, né? Isso tudo eu procuro incorporar no meu novo livro. eu estou ansiosíssima por esse novo livro. Quando é que tu vai conseguir fazer o lançamento dele, Elias? Está tudo previsto para o dia 18 de abril e eu espero que a editora não me falhe, porque a primeira diagramação que veio muito. O rapaz usou caracteres muito grandes e aí ficou muito grande, o livro ficou grande. Eu falei, não, 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 não dá para ser um livro tão grande, né? Então eu pedi Sim. para ele reformular e quero crer que eles vão dar conta do prazo de 18 de abril, né? Que é a Ah, que data que está prevista para o maravilha. lançamento. Quero Nossa, que combinar com maravilha. o lançamento do Livro dos Espíritos, né? Uma data linda. Lindo, muito lindo. E logo em seguida, o Espíritas à Esquerda também fará o lançamento da Do Livro dos edição Espíritos. do Livro dos Espíritos, numa visão antirracista, numa visão, Uma é, releitura antirracista, uma né? releitura, Uma exatamente. Não tem releitura, nada de uma releitura. adulteração. Eu Não, não, vi o bobagem. PDF deles, um trabalho tão lindo que eles fizeram. Maravilhoso o trabalho deles é corajoso. Eu até brinquei com o Sérgio Corajoso. Maurício, eu falei com ele, falei, Sérgio, eu acho que você podia pôr uma caixinha mais bem desenhadinha para o pessoal ver que é só uma sugestão de leitura, que não tem nada de adulteração, o texto está Tá. intacto, está mantido. Mas é interessante que as pessoas leiam com a linguagem de hoje, né? Isso é tão simples, gente, isso se faz em vários tipos de literatura. No caso da doutrina espírita é mais delicado, que existe também uma teoria. Então, se você pode, na tradução, fazer uma tradução melhor, mais, vamos dizer assim, mais adequada aos termos de hoje, na tradução você pode fazer isso, mas a teoria você não pode mudar. E o que nós temos ali é Sim. uma teoria que precisa ser revista. A É por teoria, isso que tu diz a respeito de uma nova teoria uma nova teoria racial racial. espírita, o espiritismo precisa superar aquela teoria da raça adâmica que está ali, sabe? E Meu que Deus. aí o Chega a me dar pessoal uma fala, foi dor, vindo sabe? espíritos superiores. Eu falo, gente, cuidado, vamos voltar. E é isso que eu É. discuto nesse livro sobre o processo mediúnico. O processo mediúnico, ele não é capaz de nos trazer revelações nessa ordem que a gente está acostumado a pensar, sabe, Suzy? E a gente tem Sim. que ser capaz de ver isso, entender que o processo mediúnico tem seus limites. Por isso que eu falo suas possibilidades e limites na produção do conhecimento espírita. Aí nós vamos chamar para os limites e falar, olha, não adianta a gente Uhum. esperar que o espiritismo dê esse tipo de resposta que a gente acostumou a pensar que ele daria, né? É. A teoria da raça adâmica é uma delas, tá? Era uma teoria da época que foi catapultada pelo Kardec, jogado para dentro da doutrina espírita e que o tempo mostrou que essa teoria não é a explicação adequada para o que se pensava. Nós temos que ser capazes de olhar isso criticamente, né? Por favor, né? Acho que já estamos passando da hora, né? Mas, enfim, Elias, é complicado o momento que a gente vive e as reações todas que foram desencadeadas por uma coisa tão simples e tão óbvia, que é, se estamos estudando, precisamos encarar todas as facetas de um estudo. Todas, todas. Ou se estuda profundamente, ou simplesmente não se estuda, né? E eu também vou tomar E aí eu água. quero até buscar, Suzy, o Kardec e o Santo Agostinho, Sim, psicografado por Dambel, tá lá no Evangelho segundo o Espírito, no Livro dos Espíritos. sim. O Kardec dizia para a gente estudar os prós e os contras, Uhum. sabe? Para a gente ter condições de formular uma opinião segura. Então, assim, esse negócio de falou contra o espiritismo, não me interessa, isso é imaturidade intelectual. Sim, Kardec dizia para a fragilidade. gente Aham, exatamente o contrário. Sabe, exatamente. se está dizendo o contrário do que a gente tem defendido, vamos estudar essa ideia, vamos ver o que, que tem de consistente Uhum. nesse argumento. Né? Por quê? De duas, uma. Ou ele é verdadeiro e a gente abraça, ou ele é consistente, né? Vamos falar uma linguagem de hoje. Ou ele é consistente e a gente abraça essa perspectiva que estão trazendo para nós, ou ele é inconsistente e a gente demonstra por A mais B o quanto ele é inconsistente e Com refuta. argumentos. Né? Exato, O exato. Santo Agostinho vai dizer lá, quando fala no conhecimento de si mesmo, ele fala assim: olha, perguntai sobretudo para os vossos inimigos o que eles pensam de vós. Sim. Então a gente tem que, inclusive, pegar a opinião dos críticos ao Espiritismo. Esses críticos têm muito a contribuir, porque eles veem as fragilidades que às vezes a gente não quer ver, a gente não quer Uhum. enxergar.
e eles apresentam e falam, olha, meu amigo, sinto muito, isso aqui não passa, né? Não, Então, se a não gente der tem mais ouvido aos consistência nenhuma. críticos, né, Uhum. a gente vai ter muito a ganhar, sabe? Concordo plenamente contigo. Concordo plenamente contigo. Estar aberto, estar amadurecido, isso é sinal de maturidade. Final de maturidade Não só maturidade intelectual, maturidade espiritual, psíquica, espiritual. Sabedoria, sabedoria. sabedoria. Tem pessoas, Elias, tem pessoas que estão agindo como se o espiritismo no Brasil fosse uma seita, entende? É muito assustador. A gente não pode É, falar, a gente não pode argumentar, a gente não pode questionar. aquela nota da USE mesmo, ela gerou uma boa polêmica, porque até o meio assim, até o meio espírita que abraça um pouquinho mais a crítica, como você se refere ao chamado espiritismo progressista, eu não sei como é que eu me situo, porque eu estou dos dois lados, Suzy, né? Eu sou membro do Conselho de Administração da Federação Espírita do Estado de Goiás, né? Sim, sim, Então sim. eu estou no movimento federativo, sabe? Mas eu também não tenho problema nenhum, e eu trafego e gosto e amo, e é onde eu acho até que tem mais discussões interessantes, no espiritismo mais crítico, o movimento dos livres pensadores, o movimento progressista, os Uhum. espíritas à esquerda, tem muitas discussões riquíssimas. Então eu estou de lá e estou de cá, e eu falo assim, olha, gente, eu não vou me definir como sendo apenas uma coisa, porque eu estou em tudo, né? E eu quero estar em tudo e acho esse discurso riquíssimo, sabe? Porque eu estou ouvindo todo mundo. Então, assim, e ouvir todo mundo amplia minhas possibilidades de compreensão das questões, sabe? Então, quando Sim. saiu aquela nota da USE, eu percebi a repercussão. A gente viu, inclusive, pessoas do espectro livre-pensador ou progressista apoiando a nota porque achou que a maneira como o pessoal do Espíritas à Esquerda fez não foi correta, né? E aí eu falo, gente, desde quando a gente tem que ficar apontando o defeito, sabe? Podia ter sido melhor, e sem reconhecer a ousadia da contribuição deles, Todo o sabe? esforço que estava Que é de envolvido ali. trazer uma nova Uhum. leitura. Nós estamos precisando muito nesse momento. Então, eles tiveram essa coragem, trouxeram uma nova Foi. leitura. Então, tudo isso, sabe, a gente precisa entender que está enraizado na nossa maneira de perceber o processo mediúnico, a mediunidade, sabe? A gente passou a endeusar, eu vejo, por exemplo, um argumento que eu vejo e que no meu livro, me desculpa, mas eu não sei qual que é a palavra, eu vou fazer uma releitura, né? Vou falar Sim, de releitura, né? sim. Porque, querendo ou não, a gente acaba destruindo. Uma pessoa falou assim, Elias, dessa maneira você tira o chão dos nossos pés. Né? E eu falei, olha, eu estou compartilhando com vocês a sensação que eu tive quando eu me vi sem chão diante dessas coisas. Mas Sim. eu estou tentando oferecer uma compreensão que passa a ser um novo chão, um chão diferente, mas é um novo chão. Porque assim, a gente acreditou, Suzy, a gente acreditou que os espíritos, que existiam espíritos superiores, É. sabe, naquela visão platônica, Que não detentores de toda erravam a verdade, jamais. que não Uhum. erravam jamais, e que eles tinham revelado a doutrina espírita para Allan Kardec. Sim, olha Sabe? só. Gente, a gente tem que ser capaz de fazer um olhar crítico sobre isso, sabe? A gente tem que ser capaz de voltar na história, ver onde foi na história que aconteceu algo semelhante, se é que aconteceu, né? E tentar verificar se a gente não está fazendo uma leitura idealizada demais do movimento do espiritismo, sabe? Do Sim, espiritismo, e se a gente não precisa pôr o pé no chão, sabe? sim. Pôr o pé no chão. Ser capaz de olhar com naturalidade, falar, peraí, o que que existe aqui de fenômeno social, sabe? E aí entra a Uhum. sociologia. O que que existe de fenômeno Total. social no surgimento do espiritismo? Sabe, que é também um fenômeno social. Ah, mas é uma revelação dos espíritos superiores. Você vai lá, e isso aí eu explorei bem no Contextualizando Kardec, eu nem entro nisso. Já falo, ó, gente, espírito superior, dá uma olhadinha na biografia de São Luís, dá uma Sim. olhadinha na biografia de todos os espíritos, de quem foi Santo Agostinho, vocês vão ver que eles podem ser superiores daquela maneira como Kardec compreendeu espíritos superiores, pela sabedoria, pelo Uhum. discernimento, pela lucidez, e aí eu também concordo.
mas assim, eles estão plenamente, numa condição plenamente humana, e eu conheço pessoas que eu tenho certeza que se puser ao lado deles, essas pessoas é provável que jamais aprovariam algumas coisas, sabe, que fez Uhum. parte da história de vida desses personagens, né? Então, quando você pega assim, eu brinco muito, eu conheço algumas pessoas grandiosas na fraternidade espírita mesmo, sabe? Conheço algumas pessoas que eu me admiro da sabedoria, da riqueza dessas pessoas, da generosidade, daquela, sabe? Pessoas Uhum. de alma grandiosa, né? Então, assim, o que é espírito superior? A gente tem espírito superior encarnado com a gente aqui, ó. Mas Mas não claro, por psicografou, né? favor. Não ajudou a elaborar o espiritismo, então ninguém está pensando sério neles. Enquanto isso, São Luís patrocinou as cruzadas, São Luís Sim. teve que puxar a orelha dele, que ele era muito severo com seus súditos. O Papa Clemente deu bronca nele, porque ele era muito severo Aham. com seus súditos. Então era um espírito da condição Era um tirano, humana, mas era sábio. era, Não chega a sabe? tanto, Suzana. Não, nem tanto, nem tanto, nem. Eu Era um estudei num colégio chamado São é, Luís. Nossa, a gente estudava bem a tem biografia biógrafos que dele. apresentam ele como um tirano. Mas assim, mas Mas era era um boa tirano. praça. Era um Era tirano um boa tirano numa praça. causa que ele entendia nobre, né? Ele defendia a Sim, igreja com tanto empenho que ele acabava sendo duro com seus, exatamente. né? Ele defendia a igreja católica com tanto empenho que ele foi capaz de encetar duas campanhas de guerra, É, ele tinha um guerra certo cruzadas, fanatismo católico, um sabe? certo fanatismo católico. Fundamentalismo, melhor dizendo. Centos anos depois, ele vem trazer, né, uma riqueza de sabedoria no Sim, trabalho porque com nesse Kardec. período, É. certamente ele revoluiu, ele percebeu, né, as Eu só queria coisas. ser o Kardec para falar assim, ô Luiz, agora cá entre nós, vamos conversar Vamos sobre as conversar cruzadas. aqui. Me Mas os conta. franceses admiravam isso também, né? Faz parte. Sim, o problema, sabe, um dos grandes problemas, né? Porque existem muitos problemas, mas um dos grandes é que as pessoas têm uma fragilidade tão grande para encarar que se eles imaginarem que eles podem falar naturalmente a respeito das fraquezas e das humanidades desses espíritos todos que ajudaram Kardec, eles vão estar traindo o espiritismo, Blasfêmia, blasfemando, sendo heresia, hereges. heresia. Aham, Palavras que não fazem parte do nosso vocabulário, né, Suzy? tem Não mais fazem, sentido não nenhum, né, meu fazem, não querido? Não fazem, tem. não fazem. Mas os últimos tempos trouxeram de novo esse fundamentalismo, a gente sabe disso. E Sim, com infelizmente, certeza. O quadro político agravou isso muito, infelizmente. muito, e infelizmente, a doutrina espírita está bebendo também muito fortemente nesse fundamentalismo. A doutrina como uma instituição, né? Uhum. Mas estamos aqui, eu acredito que de forma corajosa, para sacudir um pouquinho as coisas. Um pouquinho? Sacudi muito! Ah, olha, E é impressionante. necessário, né, Suzy? Eu abordo isso no meu Sim, livro também, sabe? Assim, olha, o fenômeno mediúnico, a gente tem que entender que ele está sujeito a contexto sócio-histórico. Ele não é uma coisa isolada, idealizada, que acontece para além do tempo e do espaço. Não, ele acontece na sociedade, ele acontece dentro de uma determinada circunstância social. Então, isso sim. explica, por exemplo, a gente ter visto aí médiuns respeitabilíssimos, psicografando coisas que a gente fala assim: olha, se isso que o Espírito Uh, disse, eu caso uma aposta e pago, né, caro, se o Espírito tiver dito isso. Isso está cala-te presente em boca. tudo. Isso está presente em tudo. Você pega lá Sim. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu brinco, eu falo assim, Uh, olha, gente, aquele finalzinho do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos jamais escreveria. Né? jamais. Então, assim, eu não vou negar o livro tem o estilo do Humberto de Campos, o floreio, a figura, a É, imaginação, toda Humberto de Campos, mas tem também a mão do Chico Xavier. E não adianta a gente ignorar isso, sabe? E tem também tem a alma de Humberto de Campos, tem a mão e a mente do Chico Xavier e tem o peso da Federação Espírita tem Brasileira, muitas mãos ali. entendeu? Tem muitas mãos naquele livro e a gente tem que ser Muitas mãos, capaz de ler isso. Né? muitas Você sabia que intenções. Humberto Campos era socialista? Ele era, né? Era socialista. Então, assim, Humberto de Campos escreveria aquele finalzinho confiando ao capitalismo a construção do porvir, Capaz! jamais escreveria aquilo, Jamais. né?
Você Muitas entendeu? Então, coisas, assim, aquele isso faz ufanismo. parte do processo mediúnico, isso faz parte do Uhum, processo sim, mediúnico, e a gente tem que ser capaz de entender isso, né? A gente tem que ser capaz. exatamente. Ter o senso crítico. As pessoas não entendem, não aceitam, não estão acostumadas, Elias, ao pensamento crítico, É verdade. a pensar, ao pensamento lógico, aquela coisa de tu pensar, meu Deus, vamos pegar o fio da meada e vamos indo, tentar entender passo a passo, né? Fazer perguntas a respeito daquilo que a gente está vendo. As pessoas não estão acostumadas a isso, não estão, Não, não infelizmente. estão. E se chocam quando encontram pessoas que estão fazendo esse processo, passando por esse processo de questionar, de tentar entender, de tentar encontrar onde está a lógica e a falta de lógica nas coisas, né? O Sócrates dizia que era o grande trabalho do pensar é saber fazer boas perguntas, né? Então a gente precisa aprender a Também, fazer boas perguntas. Resposta é o detalhe, né? Mas a resposta ela tem que te exatamente, abrir para uma nova pergunta em seguida, porque senão você exato. parou de aprender, se estagnou no tempo, né? É, é isso, meu querido. Eu estou muito, muito, muito ansiosa para ter esse teu novo livro. E também ansiosa para que a gente consiga estudar lá no Sejus contextualizando aquilo, vai ser maravilhoso. Eu É muito- já tô muita até gente ali, vendo. muita gente ali não engole o Ali contextualizando Kardec também. Eu acho vai isso ser interessante. arrancar cabelos, arregalar olhos. Vai ser lindo de Eu ver. acho interessante, sabe? Porque é onde eu esperava, assim, né, uma leitura crítica tranquila, sabe? Uma leitura crítica tranquila. Sim, Eu falo, gente, esse endeusamento da obra kardeciana, ele não faz parte do não projeto faz do bem. próprio Allan Kardec. Kardec Não, nem de longe pensava nisso. não. Sabe, a gente endeusou a obra kardeciana, é aquilo que eu estava falando da questão dos espíritos superiores, né? A gente criou um mito em torno da obra kardeciana que nem de longe Kardec Não, pretendia. ele E não aí a gente queria. fica preso nisso. É, Aquilo que ele escreveu no projeto 1868, propondo congressos para atualização das ideias, onde seriam apresentados os temas do momento. Gente, o povo acha que aquilo ali é figura? Não, gente. Kardec realmente acreditava que o Espiritismo uhum, estaria avançando com a ciência. sim, E, no entanto, a exato. gente congelou ele nos conceitos do século XIX, e quem vier questionar é blasfêmia. Esses dias uma pessoa falou assim, Herege. olha, Uhum. esses dias uma pessoa falou assim, para questionar qualquer ponto na obra kardeciana, a pessoa tem que apresentar algo melhor do que a obra kardeciana. Eu falei, gente, eu não vou nem discutir um trem desse, sabe? Ai, Isso não meu encontra Deus. respaldo no próprio Kardec, sabe? Tem muita Ai, coisa ali que a gente vai ver que, claro, o tempo avançou. Teoria da geração espontânea, Suzy, por favor, não aplica tu já viu mais. como tem gente que se retorce todo para poder explicar isso e tentar, assim, justificar? As pessoas estão tentando justificar uma coisa dessa. Inacreditável. É, a, É tão simples, né, A questão Elias? racial, a questão racial, a questão Essa. racial mesmo, sabe? Aquela ideia de que os europeus, né, são mais bonitos, mais inteligentes, mais habilidosos, tá? E que os povos africanos são primitivos, né? E Em que plena os indígenas, colonização, né, pois é, que europeia os indígenas na brasileiros África e eram né? resquícios da idade primitiva, sabe? E que os indianos e egípcios e chineses eram povos atrasados, embora um pouco avançados, mas atrasados em relação a esses espíritos que vieram de fora, espíritos que vieram de outro planeta para criar uma nova raça na Europa, sabe? É, Não dá vamos, mais, gente, não dá mais. A gente tem que ser vamos botar o capaz de pezinho no entender. chão. É, O processo mediúnico ele não oferece para nós essa capacidade de verdade que a gente achava que não. ele oferecia. Por isso que Kardec propunha que o espiritismo se atualizasse constantemente a partir do que a ciência fosse constatando, né? Pronto, Aham. é só isso. Nossa, eu já trabalhei em sala mediúnica, Elias, em sala de desobsessão, Uhum, como sim, sim. observadora, e vinham espíritos e diziam assim: eu sou o Chopin, eu sou o Nietzsche, eu sou não sei o quê. Tu dava um para de quieto no espírito, na hora ele já começava a rir, sabe? Eles se divertem com a gente, eles se divertem como eles podem nos enganar. É só a gente ficar atento que eles estão. Querido, Bobeou, nós temos caiu. 5 minutinhos,
eu te dou esses 5 minutos inteirinhos para tu fazer um fechamento. E foi muito bom, foi Uai, nossa, que honra. muito bom conversar Uai, contigo, Suzana, eu sempre penso é. assim, olha, a intenção do livro inteirinha é a gente precisa retomar o hábito de pesquisa espírita. Kardec começou o espiritismo entendendo que ele estava criando uma ciência espírita. É assim que ele apresenta o espiritismo a princípio. É claro que ele fez concessões à religião em seguida. A gente percebe isso, é fácil perceber isso Sim. na maneira como foi se desenvolvendo o trabalho de produção literária dele, né? É claro que ele teve que fazer concessões à religião porque a França era extremamente católica e não tinha como ele falar com um povo tão católico sem fazer concessões. Não tinha. Mas a intenção dele era um processo que unisse ciência e espiritualidade. Então a gente precisa retomar isso. Eu começo meu livro mostrando como é que a gente foi se distanciando desse modelo, né? E aí eu faço um estudo a respeito de como que se dá o processo mediúnico e como que a gente pode encontrar isso na própria literatura mediúnica produzida aqui no Brasil, tá? Uhum. Usando as pesquisas aí do pessoal, dos europeus posteriores a Kardec, né? O Sim. Delano, o Apkoff, Tem o muito Rodolfo europeu ainda pesquisando até hoje. tem estudos muito bons, tem estudos Uhum. muito bons, né? Então, assim, pegando esses estudos, a gente vai compreender melhor como é que a gente pode situar a mediunidade dentro do espiritismo hoje, sabe? Pegando a produção literária de um Chico Xavier, que é riquíssima, não tem como Sim, a tem gente coisa fechar muito os boa, olhos. É muito boa. bobagem ignorar essa literatura, que Não. ela tem muita riqueza e tem os seus senões. E tem seus pontos frágeis. Eu até brinco, eu mostro que no livro Pensamento e Vida. Você chegou a ler alguma coisa do Chico, do Emmanuel? Li, sim, aqueles clássicos Pensamento e Vida, você leu? todos. Pensamento e Pensamento e Vida? Vida, acho que sim. Acho que sim. Pois é Mas um dos é melhores que livros do Emmanuel. esses livros eu li todos eles na década de 80, início dos anos 90. Uhum, exatamente. Pensamento e Vida é um exemplo, eu uso isso no meu livro, sabe? O Emmanuel ali no livro, ele afirma que o pensamento é uma onda eletromagnética. Uhum, sim, Naquela época que ele escreveu o livro, você acreditava nisso. Tá? Você acreditava exato. nisso. As experiências que foram feitas nos Estados Unidos e na Rússia, naquela mesma época, jogaram essa afirmação dele por terra. É, E eu vejo palestrante espírita ainda hoje usando aquela afirmação, sabe? Nas sim, palestras que sim, eles fazem, falando que o pensamento é onda eletromagnética, quando já tem experimentos e mais experimentos que mostram que não tem nada a ver uma coisa com a outra. sim. Percebe? Então é Uhum. isso que a gente precisa entender, que o fenômeno mediúnico ele não é capaz de nos dar verdades atemporais, verdades ahistóricas, ele não oferece esse Exato. elemento. Ele trabalha Prever com a realidade, ele futuro, trabalha com prever não. futuro. O fenômeno mediúnico não tem essa possibilidade, tá? Por uma série de razões, que eu vou explorar isso então no livro, né? Ai, E maravilha. aí, e aí, no final, eu vou propor uma maneira mais racional de se voltar a estudar, a pesquisar, a entender o Espiritismo a partir de uma perspectiva de ciência, que é aquela que o Sim, Kardec propôs. Não vamos com isso querer eliminar o aspecto religioso, não, que tem muita gente que quer, depende claro, e se alimenta do religioso, né? sim, Mas que pelo menos nós que abraçamos a pesquisa, que a gente possa fazer isso com muita consciência, entendendo que a proposta de Kardec é nessa direção, né? E exato. cada um vai poder viver o E Espiritismo como lhe resgatar a agrada, assim como mediunidade, né? Resgatar a mediunidade que resgatar a a mediunidade como mediunidade objeto de ficou estudo e de ficou pesquisa. refém na mão de poucos, né, É, Elias? E e a não é isso, mediunidade não para tá ser certo. pesquisada, sabe? E Exato, não para para ser. ser endeusada, não para ser Não, não, incentivada não. como se faz, né? Querido, Por aí, querida. sempre é bom conversar Então, contigo. 18 de abril, nós temos Tá, compromisso marcado. O encontro, ótimo, inclusive o programa de quarta-feira, vai ser feito na terça, para coincidir exatamente com a data de aniversário do Livro dos Espíritos, perfeito. e a gente ter uma pequena contribuição, que é uma contribuição, não tem palavra final, não tem É, verdade, maravilha, maravilha. é Nós contribuição para vamos, a discussão. nós vamos falar muito ainda sobre esse livro. Um grande beijo. Tomara. Muito, Ó, muito obrigado valeu, muito obrigado pelo pelas tuas convite. Foi um prazer palavras. estar aqui no seu programa, Suzy. Um grande Meu abraço. programa, tu é um querido. Bom demais. Doce. Tchau, querido. Um Tchau. abraço. Um abraço.